Olá, fidelidade, como estão vocês? Leitura do livro As Suposições Confirmam em Fato. Segunda parte. Agora nós voltamos para uma estranha história do Antigo Testamento, que muito poucos padres e rabinos serão ousados o suficiente para mencionar em seus púlpitos. Aqui está alguém que vai receber a promessa como você a recebe agora. Seu nome é Jesus. Apenas os antigos o chamavam de Josué, Joshua ben Nun, ou Salvador, filho do peixe, o salvador do grande abismo. Nun significa peixe, e peixe é o elemento das profundezas, do oceano profundo. Joshua significa Jeová salva, e Ben significa a descendência ou filho de. Então ele foi chamado aquele que trouxe a era dos peixes. Essa história está no 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Uma promessa é feita a Josué como é feita a Jesus na forma anglicizada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No evangelho de João, Jesus diz: tudo o que me deste é de ti. João 17:7. E todos os meus são teus, e os teus são meus. João 17:10. No Antigo Testamento, no livro de Josué, é dito nestas palavras: todo lugar que a planta do vosso pé pisar, isso vos tenho dado. Josué 1:3. Não importa onde esteja, analise a promessa e veja se você pode aceitá-la literalmente. Não é fisicamente verdade, mas é psicologicamente verdade. Onde quer que você esteja neste mundo, mentalmente, você pode perceber. Josué é assombrado por essa promessa de que onde quer que ele possa colocar o seu pé, o pé é entendimento. Onde quer que a planta do seu pé pisar, isso lhe será dado. Ele quer o estado mais desejável do mundo, a cidade perfumada, o estado delicioso chamado Jericó. Ele se vê barrado pelas paredes intransponíveis de Jericó. Ele está do lado de fora, como você está agora do lado de fora. Você está funcionando tridimensionalmente e parece que não consegue alcançar o mundo quadridimensional, onde seu desejo atual já é uma realidade objetiva concreta. Parece que você não consegue alcançá-lo, porque seus sentidos o impedem. A razão lhe diz que é impossível. Todas as coisas ao seu redor lhe dizem que não é verdade. Agora você emprega os serviços de uma prostituta e um espião. E o nome dela é Raabe. A palavra Raabe significa simplesmente o espírito do Pai. Raça significa a respiração ou espírito. E AB, o Pai. Por isso descobrimos que essa prostituta é o espírito do Pai, e o Pai é a consciência do homem de estar consciente. O eu sou do homem, a consciência do homem. Sua capacidade de sentir é o grande espírito do Pai, e essa capacidade é Raabe nesta história. Ela tem duas profissões, a de espiã e a de prostituta. A profissão de um espião é esta: viajar secretamente. Viajar tão silenciosamente que você pode não ser detectado. Não há um único espião físico neste mundo que possa viajar tão silenciosamente que não seja visto pelos outros. Ele pode ser muito sábio em esconder seus caminhos e pode nunca ser realmente apreendido, mas a cada momento corre o risco de ser detectado.
Quando você está sentado em silêncio com seus pensamentos, não há homem no mundo tão sábio que possa olhar para você e dizer onde você está morando mentalmente. Posso ficar aqui e me colocar em Londres. Conhecendo Londres muito bem, posso fechar os olhos e supor que estou realmente em Londres. Se eu permanecer neste estado por tempo suficiente, poderei me cercar do ambiente de Londres como se fosse um fato objetivo, concreto e sólido. Fisicamente, ainda estou aqui, mas mentalmente estou a milhas de quilômetros de distância e cheguei em outro lugar aqui. Eu não vou lá como espião. Eu mentalmente faço em outro lugar aqui. E então agora, você não pode me ver morando lá. Então você acha que acabei de dormir e que ainda estou aqui neste mundo. Este mundo tridimensional, que agora é São Francisco, no que me diz respeito fisicamente, estou aqui, mas ninguém pode me dizer onde estou quando entro no momento da meditação. A próxima profissão de Raabe foi a de uma prostituta, que é conceder aos homens o que eles pedem a ela sem pedir o direito do homem de pedir. Se ela for uma prostituta absoluta, como seu nome indica, ela possui tudo e pode conceder tudo o que o homem lhe pede. Ela está ali para servir e não para questionar o direito do homem de buscar o que ele procura dela. Você tem dentro de si a capacidade de se apropriar de um estado sem conhecer os meios que serão empregados para realizar esse fim, e assume o sentimento do desejo realizado sem ter nenhum dos talentos que os homens afirmam que você deve possuir para fazê-lo. Quando você se apropria disso, na consciência, você empregou o espião. E porque você pode incorporar esse estado dentro de si mesmo, dando-o a si mesmo, você é a prostituta. Pois a prostituta satisfaz o homem que a procura. Você pode se satisfazer apropriando-se do sentimento de que você é o que você quer ser. E essa suposição, embora falsa, isso é, embora a razão e os sentidos a neguem, se persistir nela, se tornará um fato. Ao incorporar de fato aquilo que você assumiu ser, você tem a capacidade de ficar completamente satisfeito, a menos que se torne uma realidade tangível e concreta. Você não ficará satisfeito, você ficará frustrado. Você é informado nesta história que quando Raabe entrou na cidade para conquistá-la, a ordem que lhe foi dada era para entrar no coração da cidade, no coração da questão, no próprio centro dela, e ali permanecer até que eu chegasse. Não vá de casa em casa, não saia do cenáculo da casa em que você entrar. Se você sair de casa e houver sangue sobre sua cabeça, é sobre sua cabeça. Mas se você não sair de casa e houver sangue, será sobre minha cabeça. Raabe entra na casa, sobe ao andar de cima e lá permanece, enquanto as paredes desmoronam. Ou seja, devemos manter o bom humor se quisermos andar com o mais alto. De maneira muito velada, a história conta que quando os muros desabaram, Josué entrou. O único que se salvou na cidade foi o espião e a meretriz, cujo nome era Raabe. Esta história conta o que você pode fazer neste mundo. Você nunca perderá a capacidade de se colocar em outro lugar e chegar aqui. Você nunca perderá a capacidade de dar a si mesmo o que é ousado o suficiente para se apropriar como verdadeiro de si mesmo. Não tem nada a ver com a mulher que desempenhou esse papel. A explicação do desmoronamento das paredes é simples.
você é informado de que ele tocou a trombeta 7 vezes, e no 7º toque as paredes desmoronaram, e ele entrou vitorioso no estado que procurava. 7 é uma quietude, um descanso. O sábado é o estado em que o homem está completamente imóvel em sua convicção de que a coisa é. Quando posso assumir a sensação do meu desejo realizado e vou dormir despreocupado, imperturbável, estou em repouso mentalmente e estou aguardando o sábado e estou tocando a trombeta 7 vezes. E quando chego a esse ponto, as paredes desmoronam. Circunstâncias se alteram e se moldam em harmonia com minha suposição. À medida que elas desmoronam, eu ressuscito aquilo que me apropriei. As paredes, os obstáculos, os problemas desmoronam com seu próprio peso. Se eu puder alcançar o ponto de quietude dentro de mim, o homem que pode fixar uma ideia no olho de sua própria mente, mesmo que o mundo a negue, se permanecer fiel a essa ideia, haverá manifestada. Há toda a diferença do mundo entre manter a ideia e ser sustentado pela ideia. Torne-se tão dominado por uma ideia que assombra a mente como se você fosse ela. Então, independentemente do que os outros possam dizer, você está caminhando na direção de sua atitude mental. Você está caminhando na direção da ideia que domina a mente. Como dissemos ontem à noite, você tem apenas um presente que é verdadeiramente seu para dar. E esse é você mesmo. Não há outro presente. Você deve expulsá-lo de si mesmo por uma apropriação. Está lá dentro de você agora, pois a criação está terminada. Não há nada para ser que não seja agora. Não há nada a ser criado, pois todas as coisas já são suas. Estão todas acabadas. Embora o homem possa não ser capaz de ficar fisicamente em um estado, ele sempre pode ficar mentalmente em qualquer estado desejado. Por ficar mentalmente de pé, quero dizer que você pode agora, neste exato momento, fechar os olhos e visualizar um lugar diferente do seu presente e assumir que você está realmente lá. Você pode sentir que isso é tão real que, ao abrir os olhos, fica surpreso ao descobrir que não está fisicamente lá. Essa jornada mental para o estado desejado, com seu subsequente sentimento de realidade, é tudo que é necessário para realizar sua realização. Seu eu dimensionalmente maior tem maneiras que o menor ou tridimensional você não conhece. Além disso, para você maior, são bons todos os meios que promovam a realização de sua suposição. Permaneça no estado mental definido como seu objetivo, até que ela tenha a sensação da realidade. E todas as forças do céu e da terra se apressarão para ajudar sua encarnação. Seu eu superior influenciará as ações e palavras de todos os que podem ser usados para ajudar na produção de sua atitude mental fixa. Agora voltamos para o livro de Números, e aqui encontramos uma história estranha. Espero que alguns de vocês tenham tido essa experiência. Conforme descrito no livro de Números, eles falam da construção de um tabernáculo por ordem de Deus, que Deus ordenou que Israel construísse para ele um lugar de adoração. Ele lhes deu todas as especificações do tabernáculo. Tinha que ser um lugar de culto alongado e móvel, e tinha que ser coberto com pele. Precisa que lhe digam mais alguma coisa? Não é aquele homem? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Não há outro templo. Não um templo feito por mãos, mas um templo eterno nos céus. Esse templo
é alongado, coberto de pele e se move pelo deserto. E no dia em que se levantou o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. Assim era sempre, a nuvem o cobria de dia e a aparência de fogo à noite. Números 9, de 15 e 16. A ordem dada a Israel era ficar até que a nuvem subisse de dia e o fogo de noite. Fosse 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, que a nuvem não tardava sobre o tabernáculo, permanecendo nele. Os filhos de Israel ficavam nas suas tendas e não partiam. Número 9, 22. Você sabe que você é o tabernáculo, mas você pode se perguntar o que é a nuvem. Na meditação, muitos de vocês devem ter visto isso. Na meditação, essa nuvem, como as águas subterrâneas de um poço artesiano, brota espontaneamente em sua cabeça e se forma em anéis dourados pulsantes. Então, como um rio manso, eles fluem de sua cabeça em uma corrente de anéis vivos de ouro. Num estado meditativo que beira o sono, a nuvem sobe. É neste estado de sonolência que você deve assumir que você é o que você deseja ser e que você tem o que você procura, pois a nuvem assumirá a forma de sua suposição e criará um mundo em harmonia consigo mesma. A nuvem é simplesmente a vestimenta de sua consciência, e onde sua consciência está colocada, você também estará na carne. Esta nuvem dourada vem em meditação. Há um certo ponto, quando você está se aproximando do sono, que é muito, muito espesso, muito líquido e muito vivo e pulsante. Começa a subir quando você alcança o estado sonolento e meditativo, beirando o sono. Você não bate no tabernáculo, nem você a move até que a nuvem comece a subir. A nuvem sempre sobe quando o homem se aproxima da sonolência do sono, pois quando o homem vai dormir, quer ele saiba ou não, ele desliza de um mundo tridimensional para um mundo quadridimensional. E o que está ascendendo é a consciência desse homem em um foco maior. É um foco quadridimensional. O que você vê agora ascendendo é o seu eu maior. Quando isso começa a ascender, você entra no estado real de sentir que você é o que você quer ser. Este é o momento em que você se acalma no humor de ser o que você quer ser. Seja experimentando na imaginação o que você experimentaria na realidade se você já fosse o que você quer ser, ou repetindo uma e outra vez a frase que implica que você já fez o que quer fazer. Uma frase como: não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Como se algo maravilhoso tivesse acontecido com você. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Jó 33, 15 e 16. Use sabiamente o intervalo que precede o sono. Assuma a sensação do desejo realizado e vá dormir com esse humor. À noite, em um mundo dimensionalmente maior, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles veem e desempenham os papéis que mais tarde desempenharão na Terra. E o drama está sempre em harmonia com aquilo que seus eus dimensionalmente maiores leem e interpretam através deles. Nossa ilusão de livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que nos fazem agir. A sensação que domina a mente do homem quando ele adormece, embora falsa, se torna um fato. Assumir a sensação do desejo realizado quando adormecemos é o comando para esse processo de incorporação, dizendo ao nosso humor: seja real. Dessa forma, nós nos tornamos
através de um processo natural, o que desejamos ser. Posso contar dezenas de experiências pessoais em que parecia impossível ir para outro lugar, mas ao me colocar em outro lugar mentalmente, quando estava prestes a dormir, as circunstâncias mudaram rapidamente, o que me compeliu a fazer a viagem. Fiz isso através da água, colocando-me à noite na minha cama como se dormisse onde queria estar. À medida que os dias se desenrolavam, as coisas começaram a se moldar em harmonia com essa suposição, e todas as coisas que deveriam acontecer para obrigar minha jornada aconteceram. E eu, contra minha vontade, devo me preparar para ir para aquele lugar em que presumi estar quando me aproximei das profundezas do sono. À medida que minhas nuvens sobem, assumo agora que sou o homem que quero ser, ou que já estou no lugar que quero visitar. Eu durmo naquele lugar agora. Então, a vida atinge o tabernáculo, atinge meu ambiente e remonta meu ambiente através dos mares ou sobre a terra, e o remonta à semelhança de minha suposição. Não tem nada a ver com homens atravessando um deserto físico. Todo o vasto mundo ao seu redor é um deserto. Do berço ao túmulo, você e eu caminhamos como se andássemos no deserto, mas temos um tabernáculo vivo onde Deus habita, e está coberto com uma nuvem que pode subir e sobe quando vamos dormir ou estamos em um estado semelhante ao sono. Não necessariamente em 2 dias, pode subir em 2 minutos. Porque eles lhe deram 2 dias. Se eu me tornar o homem que quero ser, posso ficar insatisfeito amanhã? Eu deveria, pelo menos, esperar um dia antes de decidir seguir em frente. A Bíblia diz, em 2 dias, 1 mês ou 1 ano, sempre que você decidir seguir em frente com este tabernáculo, deixe a nuvem subir. À medida que sobe, você começa a se mover para onde a nuvem está. A nuvem é simplesmente a vestimenta de sua consciência, sua suposição. Onde a consciência está colocada, você não precisa levar o corpo físico. Gravita lá. Apesar de as coisas acontecerem para compelir você a se mover na direção em que você está conscientemente morando, na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 e 3. As muitas mansões são os estados inumeráveis dentro de sua mente, pois você é a casa de Deus. Na casa de meu pai estão incontáveis conceitos de eu. Você não poderia, na eternidade, esgotar o que você é capaz de ser. Se me sinto quieto aqui e suponho que estou em outro lugar, fui e preparei um lugar. Mas se eu abrir os olhos, a bilocação que criei desaparece e estou de volta aqui na forma física, que deixei para trás quando fui preparar um lugar. Mas mesmo assim, preparei o lugar e com o tempo vou morar lá fisicamente. Você não precisa se preocupar com as formas e os meios que serão empregados para movê-lo através do espaço até aquele lugar onde você foi e o preparou mentalmente. Simplesmente sente-se em silêncio. Não importa onde você esteja, e atualize mentalmente isso. Mas eu lhe dou um aviso. Não o trate com leviandade, pois estou consciente do que isso fará com as pessoas que o tratam com leviandade. Eu a tratei levemente uma vez, porque só queria fugir, com base apenas na temperatura do dia. Era o auge do inverno em Nova York,
e eu desejava tanto estar no clima quente das Índias, que dormi naquela noite como se estivesse sob palmeiras. Na manhã seguinte, quando acordei, ainda era muito inverno. Eu não tinha a intenção de ir às Índias naquele ano, mas vieram notícias angustiantes que me obrigaram a fazer a viagem. Foi no meio da guerra, quando os navios estavam afundando para a direita e para a esquerda. Mas saí de Nova York em um navio 48 horas depois de receber esta notícia. Era a única maneira de chegar a Barbados. E cheguei bem a tempo de ver minha mãe e dizer um adeus tridimensional a ela. Apesar do fato de que eu não tinha a intenção de ir, o eu mais profundo observava onde a grande nuvem descia. Eu o coloquei em Barbados e este tabernáculo, meu corpo, teve que ir e fazer a jornada para cumprir o comando. Onde quer que a planta do teu pé pisar, eu te dei. Onde quer que a nuvem desça no deserto, lá você remonta aquele tabernáculo. Saí de Nova York à meia-noite em um navio sem pensar em submarinos ou qualquer outra coisa. Eu tive que ir. As coisas aconteceram de uma maneira que eu não poderia ter imaginado. Eu o advirto, não o trate com leviandade. Não diga, vou experimentar e me colocar no labrador, só para ver se vai dar certo. Você irá ao seu labrador e então se perguntará por que veio a esta aula. Funcionará se você ousar assumir a sensação de que o seu desejo foi realizado ao dormir. Controle seu humor enquanto dorme. Não consigo encontrar melhor maneira de descrever essa técnica do que chamá-la de sonho acordado controlado. Em um sonho, você perde o controle, mas tente preceder seu sono com um sonho acordado completamente controlado, entrando nele como você faz no sonho, pois em um sonho você é sempre muito dominante. Você sempre desempenha o papel. Você é sempre um ator em um sonho e nunca o público. Quando você tem um sonho de vigília controlado, você é o ator e entra no ato do sonho controlado. Mas não faça isso levianamente, pois você deve então reencená-lo fisicamente em um mundo tridimensional. Agora, antes de entrarmos em nosso momento de silêncio, há algo que devo deixar muito claro, e esse é o esforço que discutimos ontem à noite. Se há uma razão em todo este vasto mundo pelo qual as pessoas falham, é porque elas desconhecem uma lei conhecida pelos psicólogos, hoje como a lei do esforço reverso. Quando você assume a sensação do seu desejo realizado, é com um mínimo de esforço. Você deve controlar a direção dos movimentos de sua atenção, mas você deve fazê-lo com o mínimo esforço. Se houver esforço no controle e você o forçar de uma certa maneira, não obterá os resultados. Você obterá os resultados opostos, sejam eles quais forem. É por isso que insistimos em estabelecer a base da Bíblia enquanto Adão dormia. Esse é o primeiro ato criativo, e não há registro de onde ele tenha sido despertado desse sono profundo. Enquanto ele dorme, a criação para. Você muda melhor seu futuro quando está no controle de seus pensamentos. Enquanto está em um estado semelhante ao sono, pois então o esforço é reduzido ao mínimo. Sua atenção parece relaxar completamente, e então você deve praticar, manter sua atenção dentro desse sentimento, sem usar força e sem usar esforço. Não pense por um momento que é a força de vontade que faz isso. Quando você solta Barrabás e se identifica com Jesus, você não quer ser isso. Você imagina que você é isso. Isso é tudo que você faz. Agora, ao chegarmos à parte vital da noite, o intervalo dedicado à oração, deixe-me esclarecer novamente a técnica. Saiba o que você quer. Em seguida,
construa um único evento, um evento que implique a realização do seu desejo. Restringir o evento a um único ato, por exemplo, se eu destacar como um evento apertar a mão de um homem, então essa é a única coisa que eu faço. Não sacudo, depois acendo um cigarro e faço 1000 outras coisas. Eu simplesmente imagino que estou realmente apertando as mãos e mantenho o ato repetidas vezes, até que o ato imaginário tenha toda a sensação de realidade. O evento deve sempre implicar a realização do desejo. Sempre construa um evento que você acredita que encontraria naturalmente após a realização do seu desejo. Você é juiz de qual evento você realmente quer realizar. Você é o juiz de qual evento você quer realmente realizar. Há outra técnica que eu lhe dei ontem à noite. Se você não consegue se concentrar em um ato, se você não consegue se aconchegar em sua cadeira e acreditar que a cadeira está em outro lugar, como se o outro lugar estivesse aqui, então faça o seguinte: reduza a ideia, condense-a em uma única e simples frase como é maravilhoso, ou obrigado, ou está feito, ou está terminado. Não deve haver mais de 3 palavras, algo que implica que o desejo já está realizado. Não é maravilhoso? Ou obrigado, certamente implicam isso. Essas não são todas as frases que você poderia usar. Invente com seu próprio vocabulário a frase que melhor lhe convier, mas faça muito, muito curto e use sempre uma frase que implique o cumprimento dessa ideia. Quando você tiver sua frase em mente, levante a nuvem. Deixe a nuvem subir simplesmente induzindo o estado que beira o sono. Simplesmente comece a imaginar e sentir que está com sono. E nesse estado, assuma a sensação do desejo realizado. Em seguida, repita a frase várias vezes, como uma canção de ninar. Seja qual for a frase, deixe-a implicar que a suposição é verdadeira, que é concreta, que já é um fato e que você sabe disso. Apenas relaxe e entre na sensação de realmente ser o que você quer ser. Ao fazê-lo, você está entrando em Jericó com seu espião, que tem o poder de dá-lo. Você está liberando Barrabás e sentenciando Jesus a ser crucificado e ressuscitado. Todas essas histórias que você está reencenando, se agora começar a se soltar e entrar no sentimento de realmente ser o que você quer ser, agora podemos ir. Período de silêncio. Se suas mãos estiverem secas e se sua boca estiver seca no final desta meditação, isso é uma prova positiva de que você conseguiu levantar a nuvem. O que você estava fazendo quando a nuvem foi levantada é inteiramente de sua conta, mas você levantou a nuvem se suas mãos estão secas. Eu lhes darei outro fenômeno que é muito estranho e que não posso analisar. Isso acontece se você realmente for para as profundezas. Você descobrirá ao acordar que tem o par de rins mais ativo do mundo. Já conversei com os médicos e eles não sabem explicar. Outra coisa que você pode observar na meditação é uma linda luz azul líquida. A coisa mais próxima do mundo com a qual posso compará-la é a queima de álcool. Você sabe quando você coloca o álcool no pudim de ameixa na época de Natal e acende uma chama, a adorável chama azul líquida que envolve o pudim até você apagá-lo. Essa chama é a coisa mais próxima da luz azul que vem na testa de um homem em meditação.
Não fique angustiado. Você saberá quando o vir. É como dois tons de azul, um azul mais escuro e um mais claro, em constante movimento. Assim como o álcool em chamas, que é diferente da chama constante de um jato de gás. Você verá manchas diante de seus olhos. Eles não são manchas no fígado, como algumas pessoas lhe dirão, que não sabem nada sobre isso. São pequenas coisas que flutuam no espaço como uma malha. Pequenos círculos todos amarrados. Eles começam com uma única célula e vêm em grupos em diferentes padrões geométricos, como minhocas, como trailers, e flutuam por todo o seu rosto. Quando você fecha os olhos, você ainda os vê, provando que eles não são de fora, eles são de dentro. Quando você começa a expandir a consciência, todas essas coisas acontecem. Eles podem ser sua corrente sanguínea objetivada por algum estranho truque do homem, que o homem não entende muito bem. Não estou negando que seja a sua corrente sanguínea visível, mas não se aflija pensando que são manchas no fígado ou outra coisa boba que as pessoas vão lhe dizer. Se esses vários fenômenos vierem até você, não pense que está fazendo algo errado. É a expansão normal e natural que vem a todos os homens que se envolvem e tentam desenvolver o jardim do Getsemane. No minuto em que você começa a disciplinar sua mente, observando seus pensamentos e observando os pensamentos ao longo do dia, você se torna o policial de seus pensamentos. Recuse-se a entrar em conversas desagradáveis. Recuse-se a ouvir atentamente qualquer coisa que destrua. Comece a construir em sua própria mente a visão da Virgem perfeita, ao invés da visão da Virgem tola. Ouça apenas as coisas que trazem alegria quando você as ouve. Não dê ouvidos dispostos ao que é desagradável, que também você ouviu que gostaria de não ter ouvido. Isso é ouvir e ver coisas, sem óleo e sem lâmpada, ou alegria em sua mente. Existem dois grupos de virgens na Bíblia: 5 virgens nécias e 5 virgens sábias. No minuto em que você se tornar a virgem sábia, ou tentar fazer uma tentativa de fazê-lo, você descobrirá que todas essas coisas acontecem. Você verá essas coisas e elas lhe interessarão, para que você não tenha tempo de desenvolver a visão tola, como muitas pessoas fazem. Espero que ninguém aqui saiba, porque ninguém deve se identificar com essa grande obra, que ainda pode encontrar grande alegria na discussão de outra que não é amável. E aqui nós encerramos a leitura, a parte 2. Eu gostaria de agradecer aos novos inscritos que fizeram nessa semana e lembrar que se você não é inscrito, por favor, contribua com o canal se inscrevendo e divulgue para mais pessoas saberem mais sobre Neville Goddard. Essa semana eu não tive muito tempo para fazer as gravações, porque, como vocês sabem, estou com um problema de enfermidade na minha casa. Minha esposa está com um problema. E eu tenho que me dedicar um pouco mais para estar junto com ela, ajudando nas coisas que precisa. E aí, quando eu termino minhas tarefas, eu estou muito cansado. E aí não estava conseguindo gravar. Até tentei fazer isso um dia aqui, mas não consegui. Enfim, estamos aqui para darmos continuidade. E eu sou muito agradecido a você que se inscreveu. E que nós possamos caminhar juntos. Obrigado. Até a próxima.